Bom dia a todos novamente, graça e paz, louvado seja Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra de Deus, continuamos no livro de Mateus, no capítulo de número 8. Glória a Deus. Louvado seja Deus por sua palavra. Amém? No domingo anterior, nosso irmão Diácono Gerlando falou sobre a cura de um leproso. Assim como Jesus desceu do monte, ele teve um encontro com o leproso. E quando temos um encontro com Jesus, algo de sobrenatural acontece. Não foi diferente com este leproso, mas devemos ter esse encontro pessoal com nosso Jesus. E o interessante é que a maioria dessas mudanças ela antecede a humildade, de alguém. Você vê que o leproso ele adorou e ajoelhou-se aos pés do Senhor Jesus e recebeu a cura de sua doença. Continuamente, o milagre posterior está no versículo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus, quando ele desce no monte, ele tem uma sequência de milagres. E quando aqui fala que ele entrando Jesus em Cafarnaum, eu fui pesquisar a cidade de Cafarnaum e é algo muito interessante quando estudamos sistematicamente a palavra de Deus. Cafarnaum é uma cidade de muita importância para o ministério de Jesus. Se voltarmos a alguns versículos, alguns capítulos passados, Mateus 3, versículo 13, nos acompanhar. Cafarnaum é uma cidade marítima, ali na Galileia. Tanto que tem até um pregador bastante conhecido que diz que Jesus tinha uma casa na praia. Ele assim, quando saiu de casa, chegou na praia. Porque ele morava em Cafarnaum, Mateus 13, 3, versículo 13. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Ou seja, Jesus estava na Galileia. No versículo 12, no capítulo 4, versículo 12 em diante, diz o seguinte: capítulo 4, por isso que chamamos ele de Galileu, e Jesus era da Galileia. 12 em diante. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Tanto que foi o início do ministério do nosso Senhor Jesus, foi ali, Você vê que no versículo 17 ele está: aí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
Jesus começou a pregar a mesma mensagem que João Batista, no capítulo 3, versículo 2. E também no versículo 23 do mesmo capítulo, diz assim, Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas no reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Lembre desse versículo. Jesus foi para a Galileia e ele ensinava, pregava o reino de Deus aonde? Na sinagoga deles. Voltando para o texto, em Mateus capítulo 8, Jesus, alguém se dirigiu a ele. Quem foi? Um centurião. Poucos sabemos quem é esse centurião. A Bíblia fala muito pouco em relação a ele. Não diz o nome dele, não diz a sua nacionalidade, mas ele era um gentio. Ele não era um judeu. E ele, mas algumas informações, poucas informações temos dele, mas as informações que temos dele são bastante conclusivas acerca do seu caráter. Amém? Uma delas é que esse centurião, ele era humilde. No versículo de número 6, ele diz o seguinte: e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E o versículo 8 diz, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ponto. Esse centurião, ele reconhece um judeu, um galileu, um homem que para o povo, principalmente para os ricos, para os mestres da lei, ele não tinha muita estima. Como o próprio Isaías capítulo 53 fala, né, que Jesus, ele foi rejeitado, né, ele foi rejeitado pela nação de Israel. Mas o centurião, ele já ouviu falar de Jesus, porque ele está na cidade natal de Jesus, né? A cidade que ele escolheu morar, começar o seu ministério. E a fama de Jesus era notória. E ele se humilha e chama Jesus de Senhor. O centurião era um homem que tinha vários soldados a seu poder, tanto que lá na frente nós vamos entender sobre isso. Isso mostra a humildade de um gentio em relação ao judeu, porque era natural que naquele contexto os judeus eram humilhados pelos romanos. Irmã Sandra? Glória a Deus. Exatamente. Tanto que era o segundo ponto que eu ia citar mesmo, realmente. Adiantou. Mas é exatamente isso. Além de humilde, ele era bondoso. E nós vemos isso tanto em relação ao seu servo, que no capítulo 6, no versículo 6 ele diz, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Ele colocou seu servo como familiar. Muitas vezes a gente faz o possível, né, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos irmãos, pais, mas algo que nos chama a atenção realmente, irmã Sandra, é esse carinho que esse centurião tem com seu servo. É como eles tratassem ele sim, como um da família. E isso
é um ponto que a gente tem que colocar em nossas vidas, né? A gente tem que, a própria palavra de Deus diz que se não tivermos cuidado com os de casa, nós estamos pior dos que os de fora. Amém? E outro ponto, que não fala em Mateus, mas a mesma passagem, está em Lucas. Um pouco sobre essa bondade do centurião. Vamos em Lucas capítulo 7. Amém? Lucas, capítulo número 7, fala sobre o mesmo milagre, só que Lucas nos dá informações extras. Lucas sempre nos surpreendendo. Amém? A partir do versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso, o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Você vê aqui que o centurião estimava esse servo. Ele ouviu falar de Jesus, como eu tinha citado antes, ele estava em Cafarnaum. Jesus iniciou o ministério lá, ou seja, consequentemente, naturalmente, o seu nome estava conhecido. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Mais uma informação extra. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Ou seja, esse centurião, a fé dele, muitos de nós às vezes pensamos assim, tem gente que tem uma fé, nem vai para a igreja, não lê a Bíblia, não conhece Jesus, mas tem uma fé, muitas vezes maior até que a nossa. Muitas vezes nós temos esse pensamento. Porém, há algum extremo em relação a isso. Por quê? Porque a fé do centurião aqui não era baseada, ou seja, era algo, tinha uma base. E a base é que ele conhecia alguma coisa da lei. Ele conhecia alguma coisa do Deus dos judeus. Tanto que aqui ele disse que ele amava a nossa nação e construiu uma sinagoga. É algo muito interessante em relação a isso. Construiu uma sinagoga para os judeus. Cremos nós que ele era um gentio que se converteu até o judaísmo. Por quê? Porque os gentios, naturalmente, ele tinha vários deuses, e com essa construção da sinagoga e de amar a nação de Israel, provavelmente ele tenha se convertido ao judaísmo e posteriormente ao nosso Senhor Jesus. Amém? E voltando, um ponto aqui também que eu achei interessante também, irmãos, que está em Lucas e não está em Mateus, é que os líderes religiosos falam com Jesus que este homem merece que Jesus faça isso por ele e pelo seu servo. Voltando ao primeiro ponto da humildade do servo, o servo no mesmo livro, no mesmo capítulo, ele diz o que? Lá na frente, no versículo 6: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Olha que humildade. Muitas vezes nós temos o mau entendimento que nós merecemos algo do Senhor, mas não. Realmente é graça. Deus agracia justamente essas pessoas que com humildade
né? Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado por nosso Senhor Jesus. Voltando ao capítulo 8, além de humildade e de bondade, outro ponto deste centurião é que ele era um homem de fé. Olha que fé. Se eu fosse colocar uma frase, né, para essa mensagem, eu ia dizer que era uma fé de fazer inveja. Uma fé de fazer inveja. Mateus 8, do 7 em diante. Jesus me disse: eu irei curá-lo. Não, eu vou lá curar ele lá. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, diga a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Diga a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Glória a Deus. Realmente é uma fé incomum. Eu li algo sobre essa fé, e muitos, até alguns comentaristas, eles se impressionam com o tamanho dessa fé. Nós, seres humanos, pode até ter essa surpresa, mas o que nos surpreende mais é o nosso Senhor Jesus se admirar com o tamanho da fé daquele gentio. Um gentio que, por mais que ele tivesse uma fé pequena em relação, um conhecimento pequeno em relação ao Deus de Israel, à nação, aos judeus, ele tinha uma fé maior do que aqueles que se diziam que era povo de Deus. Vou dar alguns exemplos. Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 12, o mesmo livro. Pessoas que tinham conhecimento do Senhor Jesus, sabia o que Deus tinha feito no passado. Capítulo 12, versículo 38. Olha o que diz a palavra de Deus. Então alguns dos fariseus e mestres da lei me disseram: Mestre, queremos ver o sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa, adúltera, pede o sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Aqui fala, o contexto aqui fala sobre fariseus, mestres da lei. Hoje em dia, muitas vezes, quando se fala em fariseus, se coloca muito as pessoas, aqueles velhos que entendiam, pregavam a Torá, sabiam muito sobre a palavra do Senhor, mas não seguiam o Senhor. Ou seja, eram pessoas hipócritas. E o farisaísmo, o sinônimo é justamente isso, a hipocrisia.
E o farisaísmo, ele também tem no meio dos servos, dos congregados, não é somente aquele que está pregando, mas aquele que está ouvindo, porque a hipocrisia está no meio do povo de Deus, infelizmente. Mas também vimos isso também nos discípulos de Jesus. Às vezes pode até dizer assim: irmão Laerte, o que foi dito agora sobre os fariseus não se aplica a mim. Mas lá em Marcos fala sobre a fé dos discípulos. Marcos capítulo 9. Glória a Deus. 9, a partir do versículo 14. Amém? Marcos 9, a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram a grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma confusão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajudando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais volte. O espírito gritou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Então, a fé do povo de Deus, muitas vezes, tem sido falha. Não é diferente com a nossa. Eu estava conversando com alguém sobre isso, e às vezes a pessoa disse assim: por que é que eu entreguei algo ao Senhor, estou preocupado ainda com isso, eu estou ansioso por isso? E o próprio Senhor Jesus disse que não devemos ser ansiosos. Pedro disse que lançai as nossas ansiedades no Senhor. E eu respondi para essa pessoa o seguinte: é porque de fato e verdade nós não entregamos ao Senhor. E às vezes nós queremos questionar: não, mas eu entreguei. Não, você não entregou. A verdade é que quando tivermos de frente com a palavra de Deus, que ela venha vencer, que ela vença. Ou seja, nós muitas vezes queremos questionar algo sobre
aquilo que não está acontecendo em nossas vidas. Por que eu tenho caído? E o nosso Senhor Jesus disse que se orar e vigiar, você não cai. Então, nós devemos sempre deixar que a palavra de Deus vença. Os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, não diz o que a palavra é, mas a palavra fala o que devemos ser. Amém? E a fé desse homem era diferente, era coisa de se admirar. E o nosso Senhor Jesus se admirou. E ele, por ser um gentil, amados irmãos, é algo muito interessante. Lá no Velho Testamento, em Isaías capítulo 56, que Deus maravilhoso, Deus de todos os povos. Vamos crer que esse centurião leu essa passagem. Isaías 56. Amém? Versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mantenha a justiça e pratique o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá de seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passe de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolheram o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amar o nome do Senhor e prestar-lhes culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Isso o próprio Senhor Jesus fala também no capítulo 8, depois que ele se impressiona com a fé do centurião. O que é que ele diz no versículo 11? Mateus 8:11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus. E nós fazemos parte desse povo que Jesus está falando aqui. E um contraste, até para exortar aquele povo que estava com ele, ele diz no 12: mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pessoas que se dizem povo de Deus, mas não têm fé no Senhor Jesus. Pronto, como a irmã perguntou, o centurião. O centurião, ele é um general de guerra, que ele tinha soldados ao seu dispor, ele era o líder de muitos soldados. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, versículo 13: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Irmãos, esse milagre, vou até fazer essa pergunta aos irmãos:
Qual foi a diferença desse milagre para os demais? Alguém sabe? Glória a Deus. Aqui a gente vê, irmãos, que Jesus ele não tocou no curado, ele nem viu o curado, foi somente pela palavra. Louvado seja Deus. Diferente de todos os milagres, esse foi um milagre que nos chama a atenção até em relação, irmãos, à oração. Às vezes os irmãos pedem: irmão, irmã, ore por fulano de tal, ore pelo meu pai que está longe, e você nem vê, nem conhece, mas você tem fé que Jesus pode curá-lo, que ele será curado por meio da oração, com fé em Jesus. E nós vemos isso em Tiago, capítulo 5, a oração com fé. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este ore sobre ele e unja com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns com os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui nós vemos que a oração, ela serve tanto para o encontro pessoal com o doente, mas também à distância. Amém? Irmãos, o que nós aprendemos com a fé do centurião e com o milagre do nosso Senhor Jesus? Irmãos, nós vemos por meio da palavra que Jesus, ele é o Senhor de todos os povos. Nós devemos voltar o olhar para aqueles que estão lá fora, para aqueles que necessitam estar reunidos com o povo de Deus. Eu me lembro que está escrito aqui em João capítulo 10, que o Senhor Jesus, ele nos impulsiona a fazer o ID, porque ele fez uma promessa. No capítulo 10 ele diz o seguinte, versículo 16: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O centurião mostrou uma fé, um gentio mostrou uma fé em nosso Senhor Jesus. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Ele pregou para os gentios e ele viu que a fé os salvou, como diz em Romanos capítulo de número 10, 12 e 13. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como Jesus falou no capítulo 8, versículo 11,
que virão pessoas do Oriente e do Ocidente para se assentar no seu reino, nós fazemos parte do povo que está no Ocidente. Ou seja, nós estamos aqui por meio da fé em Jesus Cristo. Ela não foi somente para os judeus, graças a Deus, foi para todos nós. Louvado seja Deus, e que possamos ter uma fé semelhante a deste centurião. Amém? Eu sou grato pela oportunidade, espero que tenha contribuído para cada um de vós. Amém.